E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o terceiro vídeo da série sobre os 50 anos do tricampeonato do Brasil. Já fiz um vídeo sobre como o Brasil montou aquela seleção de 70, que é muito celebrada. Um segundo vídeo falando qual que é a posição histórica daquela seleção do mundo, vai no ranking histórico de maiores times de todos os tempos daquela seleção de 70 e por que ela pode ser sim considerada, e pode e deve ser sim considerada um dos maiores times de todos os tempos. E agora esse terceiro, já um pouco mais alternativo, é porque é um vídeo que eu já tinha prometido fazer um tempo atrás, tudo, mas que tem a ver com um elemento da Copa do Mundo de 70, então vou aproveitar, que é um ranking dos maiores templos do futebol mundial. E agora vamos lá, com calma, porque tem uma galera que gosta de, quando é ranking, fica tudo atiçado. Se eu não mencionar o estádio do seu time, ou o estádio que você gosta, não tem problema, esse é o meu ranking. Você pode ter o seu ranking e você faz aqui no comentário, você pode colocar o seu ranking dos maiores e não tem problema nenhum. Essa aqui é a minha opinião, não significa que esteja certo. Eu não sou o dono da verdade, estou falando só a minha opinião aqui para vocês refletirem, tá? Então, e tem outra coisa, eu estou fazendo esse ranking aqui, não é que eu fiz um estudo científico, que eu peguei, fiz uma conta matemática, e peguei quantos anos de vida tem um estádio, quando os títulos foram decididos, quantos decibéis a torcida do time da casa canta quando joga nesse estádio. Eu não fiz qual a média de público desse estádio no mundo, eu não fiz essa conta. Tá? Porque assim, não é científico, é uma coisa subjetiva, porque são templos do futebol mundial, não estou falando dos estádios mais importantes, templos é uma coisa quase religiosa, né? Então você faz muito de acordo com o sentimento, com o que você sente quando vê aquele estádio, tá? Só para deixar claro, os critérios que eu usei assim, subjetivamente, não estou querendo dizer que qual tem mais peso ou menos peso, são os critérios que eu usei. História, eventualmente até antiguidade pode ser um fator, não necessariamente, mas história. Eventos importantes na história do futebol que aquele estádio foi palco, e também é um fator. Eventualmente o clima, o ambiente que tradicionalmente se encontra naquele estádio também é um fator, tá? E dos estádios elencados, alguns podem até ser ruins, alguns podem ser ruins em alguns desses quesitos, mas são bons nos outros. E um outro fator é o quanto o estádio é personagem em algumas das histórias que aconteceram lá. Tá? Alguns estádios são só palco, é só o lugar lá em que a coisa acontece, e tem alguns estádios que o fato de ser lá o estádio, todo o ambiente, tudo que envolve o estádio acaba sendo um tema importante também naquela história toda. Tá? Então tudo isso aí entra na mistura ali. E se vocês foram fazer, não é sugiro, eu estou expondo aqui quais são os meus critérios. Se você quiser fazer com outros, você pode até falar. Se você não concordar com o critério, pode fazer também um comentário discordando do critério. Não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, o ranking dos 10 mais. E assim, tô fazendo aqui, não fiz estudo científico, então cada dia que eu tô fazendo isso muito com a minha cabeça deste dia, de hoje, que eu tô gravando na madrugada do dia 20 para o dia 21 de junho, tá? Se eu fizer esse vídeo amanhã, depois de amanhã, se eu tivesse feito semana passada, talvez o resultado fosse diferente, porque de repente no dia meu humor tá mais assim, tá mais assado, tá? Não é um ranking definitivo, então já tô avisando aqui. Mas vamos lá. Em décimo lugar, eu vou usando no top 10 aqui, tá? Eu fiquei muito em dúvida entre dois aqui, tá? Mas no final das contas eu deixei o Stade de France de fora, tá? O Stade de France fica como 11º. O Stade de France eu acho que eu iria considerar porque é um estádio que é relativamente novo, né? Ele foi construído para a Copa de 98, mas ele já abrigou muita coisa importante, 2 finais de Champions League, abrigou muito jogo da Copa de 98, muito jogo da Eurocopa de 2016, uma coisa que nem entra no futebol, mas também muito jogo de rugby importante aconteceu no Stade de France, e o Stade de France acho que é um símbolo do novo momento do futebol francês, né? Porque o futebol francês, a França era um país que a gente sempre falava que tinha talento e nunca vencia nada, e de repente a França virou uma potência do futebol mundial. Na era Stade de France, o Stade de France acabou sendo palco de alguns desses grandes momentos. Também grande momento de seleção de Portugal, para os portugueses que estão vendo o vídeo aí, né? Onde o Éder fez o gol, a vitória de Portugal sobre a França na Eurocopa de 2016. Mas então, 10º lugar, eu coloco já vai ficar bravo aqui. Eu coloco o Santiago Bernabéu. Eu coloco em 10º lugar. O Santiago Bernabéu
Ele recebeu 4 finais de Champions League, tá? A mais recente é de 2010, em que a Inter de Milão vence o Bayern de Munique por 2-0. Mas antes disso tinha sido só de 80, né, quando o Nottingham Forest venceu o Hamburgo por 1-0. Recebeu 4 jogos da Copa de 82, incluindo a final, né, em que a Itália vence a Alemanha Ocidental. Também recebeu a Eurocopa de 64, se bem que naquela época era diferente, a Eurocopa era só semifinal e final, né, era um mata-mata, ida e volta em cada país, e quando chegava na semifinal e final, que fazia sede única. Então foram só 2 jogos, e a Espanha foi campeã ganhando da União Soviética. E eu acho que o fator que me fez Santiago Bernabéu ganhar, e definitivamente a 10ª posição, foi que recebeu a final de Libertadores, o Santiago Bernabéu. É que foi uma situação meio palhaçada da Conmebol. Mas o Santiago Bernabéu recebeu a final de Libertadores, recebeu bem, né? Então foi um palco digno para a final da Libertadores, não só por ser um grande estádio, né? Um ótimo estádio, mas porque teve um ambiente legal, né? Muito argentino foi para lá, tem muito argentino que mora na Espanha também, então o estádio esteve mais relativamente à altura de uma final de Libertadores dentro do possível. A culpa não é do estádio quer dizer, talvez, né, os organizadores ali, o pessoal do estádio tenha feito um lobby com a Conmebol, mas assim, o estádio em si, o concreto lá não tem culpa. E eu visitei o Santiago Bernabéu, até achei ele como estádio melhor que o Camp Nou, por exemplo, mas agora tá todo destruído que eles estão reformando, mas assim, ele era mais moderno que o Camp Nou. O Camp Nou não é um estádio muito moderno, tá? Então, por isso que até que o Barcelona quer renovar. O que eu acho que o Santiago Bernabéu perdeu um pouco de ponto é que o ambiente do Santiago Bernabéu não é dos mais calorosos, é uma torcida... As torcidas espanholas em geral, na média, são mais frias, né, tirando uma ou outra ali, são torcidas mais frias, e o Real Madrid e Barcelona são 2 casos. E o Bernabéu nem sempre é um personagem tão atuante no jogo em si, né? O fato de ser no Bernabéu, não existe algo especial que gira em torno do Bernabéu, né? Ali para o evento para o jogo que está acontecendo. E em 9º lugar, é um estádio que é muito forte nessa questão de o estádio ser um personagem. Eu coloco o Signal Iduna Park, que tem a Muralha Amarela. Então a Muralha Amarela é um personagem, a Muralha Amarela é um ícone, né? Um setor do estádio que é icônico, que quem acompanha o futebol mundial gosta de pensar nele. É um estádio que recebe jogos de um grande time, o Borussia Dortmund, recebeu jogos importantes, recebeu uma semifinal de Copa do Mundo, por exemplo, né? Quando a Itália venceu a Alemanha em 2006. E é um estádio que ainda tem uma cara de estádio, então ele, assim, porque ele foi reformado para a Copa de 2006, mas ele ainda ficou com muito jeito tradicional, setor com o pessoal em pé, então ele ainda tem uma alma tradicional também. Então, não estou nem querendo dizer que é melhor ou pior, mas é legal ter um estádio que represente as mais diversas vertentes, e esse é uma vertente de um estádio mais de um estilo, um estádio moderno, modernizado, mas que ainda mantém muito o espírito tradicional dele. Então acho que coloco o Signal Iduna Park em 9º lugar. É um estádio icônico, personagem do que acontece. Em 8º lugar, eu coloco Anfield, que Anfield é parecido com o Signal Iduna Park nesse aspecto. Tem a COP, né, que é o setor da torcida mais fervorosa do Liverpool, é um setor icônico do futebol mundial, né, setor de estádio icônico. É um estádio que tem um clima mais caloroso, que é muito mais caloroso que a média dos estádios ingleses nesse modelo desde o meio dos anos 80, do meio dos anos 90, aliás. Então é um estádio icônico, e na comparação com o Signal Iduna Park tem uma desvantagem, que é um estádio um pouco menor, e o Signal Iduna Park é o estádio que tem a maior média de público do futebol mundial na maioria das temporadas. Isso também é um fator determinante ali para o estádio do Dortmund. O Anfield fica sempre lotado, mas é um estádio um pouco menor. Mas o Anfield é casa do Liverpool, porque é um time mais vitorioso, então é um estádio que viu grandes jogos com uma frequência um pouco maior, né? Teve grandes momentos icônicos do time mais vencedor internacionalmente do futebol inglês. Então por isso eu coloco o Anfield em 8º lugar. Eu já estou pensando aqui em torcedores do Manchester United irados, e até torcedores do Liverpool que queriam o Anfield em uma posição melhor. E esse aqui é uma posição, esse aqui do Anfield em 8º lugar é aquele típico caso que se eu fizesse ranquear amanhã, talvez eu colocasse mais à frente, se eu fizesse anteontem também, tá? Porque aqui ainda está meio embolado. E em 7º eu coloco o Estádio Centenário, porque acho que é o maior dos grandes estádios do futebol mundial, acho que é o que mais representa a sua origem, né? O nome dele é por causa do centenário da independência do Uruguai,
que foi no estádio de 1930. E o estádio ainda tem um ar muito daquela época, tá? Um estádio ainda que tem muita cara de estádio velho, de estádio tradicional. Assim, do ponto de vista de modernidade, ele é um estádio até meio zoado, assim, tá? Ele é meio largado, não tá muito bem, com uma manutenção não tá muito boa, tá? Mas, assim, ele é um estádio que representa muito o que a origem dele, o que ele simboliza. Ele é um símbolo do futebol uruguaio. Ele é um estádio que celebra muito essa sua história. Tem um museu lá que é simplesinho, tudo, né? No Uruguai também não é que tá sobrando dinheiro para o pessoal ficar gastando, fazendo um super museu tecnológico, mas um museu sensacional de história do futebol uruguaio que tem lá no Estádio Centenário, inclusive com a camisa do Lil Varela lá, que usou no Maracanaço. E é um estádio ainda tem aquela torre, tem uma torre que é um símbolo do futebol uruguaio, símbolo do Estádio Centenário, e para quem gosta de um futebol mais raiz, o estádio das grandes arenas, os grandes estádios do futebol mundial, o Centenário é um estádio raiz, um estádio cara de estádio, então o Centenário em 7º lugar, só que o Centenário acabou perdendo, poderia até ser, antigamente, se eu fosse fazer esse ranking nos anos 80, acho que eu colocaria ele bem à frente, mas ele acabou perdendo um pouco de protagonismo, porque o futebol uruguaio como um todo perdeu força com os clubes, né, Nacional e Peñarol deixaram de ser protagonistas do futebol sul-americano, então o Centenário sumiu um pouco dessas grandes decisões, deixou de ser palco das grandes decisões de Libertadores, como foi nos anos 60, 70 e 80, e agora o Nacional e Peñarol têm jogado mais até nos seus estádios próprios, então o Centenário acabou perdendo um pouco de força aí. Em sexto, esse daqui que eu acho que assim, eu coloquei em sexto, mas eu tô falando aqui com vocês, tô ficando em dúvida. Eu coloquei o Wembley, porque assim, se fosse o Wembley tradicional, eu colocaria lá no topo do ranking, lá nas primeiras posições do ranking. Mas esse Wembley novo, ele ainda está construindo a sua história, né? Ele fala, o pessoal que fica saudoso do Maracanã, o Wembley foi lá destruir. Na Inglaterra é uma chedeira desgraçada, tá? Tem um pessoal que não aceita até hoje que destruíram o antigo estádio de Wembley, destruíram as 2 torres tradicionais, queriam que o novo projeto desse um jeito de pelo menos respeitar as 2 torres que simbolizavam o estádio. Então assim, é uma chedeira danada lá na Inglaterra. E o estádio de Wembley antigo tinha muita história, recebeu grandes decisões do futebol mundial, recebeu final de Copa do Mundo, grandes momentos da história do futebol inglês, recebia finais de FA Cup, que durante o tempo era um torneio super importante. Hoje acabam perdendo os destaques, né? Copas nacionais perderam força em relação ao que tinha antes. E o estádio Wembley viu grandes decisões. O novo Wembley está construindo sua história, já viu grandes decisões, viu finais de Champions League, é um palco importante do futebol inglês, é um estádio espetacular, é um estádio enorme, então, mas ele ainda está construindo sua história. Eu coloquei ele em sexto aqui, até porque esse é o grande palco do futebol mais rico do mundo, sei lá o que, mas sei lá, viu? Tô começando a me arrepender já. No meio do vídeo já tô me arrependendo, já tô meio que mudando de ideia. Você vê como essas coisas são muito volúveis. Tá? Mas em sexto eu coloquei o Wembley. Em quinto eu coloco La Bombonera. La Bombonera, que acho que é o símbolo máximo do calor do futebol argentino, do calor da torcida, do que representa. Claro, tem outros estádios que você vai falar que até são mais calorosos, você vai falar que o cilindro do Racing, a torcida do Racing é até mais calorosa que a torcida do Boca Juniors, que a torcida do Rosário Central é uma torcida até mais calorosa, o Gigante de Arroyito é um estádio também muito, muito pulsante, muito vibrante, e é mesmo. Mas a Bombonera é um estádio mais famoso, um estádio mais icônico, porque de um time mais icônico, o Boca Juniors é mais icônico do que o Racing e do que o Rosário Central, né? O Boca Juniors é um dos grandes símbolos do futebol argentino para o mundo, se não for o maior, até na comparação com o River Plate. Então, a Bombonera já foi palco do Maradona, né? Então acabou sendo um estádio que viu muitas finais de Libertadores também, né? Porque o Boca Juniors recentemente conquistou muitas Libertadores. Então é um ponto turístico dos mais importantes de Buenos Aires, quer dizer, um estádio que o mundo inteiro procura, o mundo inteiro quer ver quando está lá, né? Então acho que a Bombonera é o quinto, assim, é um estádio que até a arquitetura dele, né? Quem já foi lá, eu já fui, já tive essa felicidade de ir. É um estádio absurdo, parece que sai
vai cair em cima do gramado. Eu fico imaginando quem tá dentro do gramado quando aquele negócio tá lotado, pulando e cantando. Realmente parece que vai desabar em cima dos jogadores. Então é um estádio muito icônico. Eu coloco ele em quinto lugar, com um grande palco do futebol argentino. Eu só não coloco a Bombonera numa posição superior até, porque não é o maior estádio da Argentina, e daí não é o problema, não é ser o maior estádio da Argentina ou não. É por não ser o maior estádio da Argentina, alguns dos grandes momentos da seleção argentina são vividos em outro estádio, no caso no Monumental de Núñez, do River Plate. Né? Então, por exemplo, final de Copa de 78, a Copa de 78 como um todo, né? Bombonera até teve jogo, mas teve pouquinho. Então, acho que eu coloco a Bombonera atrás na quinta posição por causa disso. Até poderia ser mais, mas não teve alguns dos grandes momentos da seleção argentina, por exemplo, né? Competições internacionais muitas vezes não passam por lá. Até o Campo do Vélez recebe muito. Né? Em quarto lugar, eu coloco o Estádio Azteca, que eu acho o estádio mais subvalorizado quando se pensa nos grandes palcos do futebol mundial. Tudo bem que no dia a dia o Estádio Azteca é o estádio do América, foi estádio do Necaxa, foi estádio do Atlante, e hoje também é estádio do Cruz Azul, mas porque o Cruz Azul na verdade está trocando de estádio, né, está construindo estádio novo, então nesse período ele está como inquilino do Estádio Azteca, né, que pertence ao América, pertence à empresa que é dono da América, aquelas coisas. Mas o estádio, então eu acho que no dia a dia o Estádio Azteca não é tão tudo, mas o Estádio Azteca eu acho que é um estádio muito icônico por várias questões assim muito fortes na história do futebol mundial. Bom, primeiro que assim, até chegar lá, é um estádio que recebe muita decisão das competições da CONCACAF, porque é o principal estádio do México, é o palco principal da seleção mexicana, recebeu muita final de Copa Ouro, já recebeu a final de Copa das Confederações, né? Então já teve Copa das Confederações no México, quando ela não era um torneio, um evento teste da Copa do Mundo. Mas o Estádio Azteca, ele tem algumas coisas. Ele viu a coroação final do Pelé, né, a coroação definitiva do Pelé na Copa de 70, né, o grande momento da Copa mais espetacular do Pelé, conquistando a final, tudo. O Estádio Azteca acabou sendo palco da grande consagração da que muita gente considera a melhor seleção de todos os tempos e talvez o melhor time de todos os tempos, né, que é a seleção brasileira de 70. Viu também a coroação máxima de um jogador que muitos dizem também ser o melhor jogador de todos os tempos, ou pelo menos um dos melhores de todos os tempos, que é o Maradona, né? Porque a fase mais espetacular do Maradona foi no meio dos anos 80 e foi com o Napoli e com a Argentina na Copa de 86. E a decisão foi no Estádio Azteca. O Maradona levanta o troféu no Estádio Azteca. Então a coroação máxima do Maradona, para muita gente o maior jogador da história, para alguns o segundo maior, para alguns o terceiro, mas um dos maiores jogadores da história. Então se você quiser botar até o Messi, Cristiano Ronaldo entre os maiores da história, mas pelo menos Pelé e Maradona, que estão dois ali entre os top 3, top 5 ali, tiveram coroação máxima no Estádio Azteca. Além de tudo, o Estádio Azteca viu a mano de Deus, o gol do Maradona contra a Inglaterra de mão, no Estádio Azteca, e segundo o FIFA Fever, aquele DVD da FIFA, aquele filme da FIFA com a história das Copas do Mundo, os dois gols mais bonitos da história das Copas do Mundo foram no Estádio Azteca. O gol do Maradona contra a Inglaterra driblando todo mundo na Copa de 86 e o quarto gol do Brasil contra a Itália na Copa de 70. Esses dois gols ficaram nas duas primeiras posições, os dois gols no Estádio Azteca. Então o Estádio Azteca, ele foi palco de algumas das imagens mais icônicas da história do futebol mundial. Então eu coloco ele em quarto lugar. Eu acho que ele é um estádio subvalorizado ali quando se fala em grandes palcos do futebol mundial, só porque no dia a dia ele não tem tem um América, que é um grande clube pro padrão mexicano, mas não tem um grande clube de projeção nacional, né? Em terceiro lugar, eu coloco o Camp Nou. Como estádio, eu falei, né? Como estádio, até acho que o Bernabéu é mais moderno do que o Camp Nou. O Camp Nou é um estádio que está um pouco mais para trás ali. Tanto é que o Barcelona tem todo um projeto. O Barcelona, pelo tamanho que o Barcelona passou a ter, acho que ele precisa realmente dar uma modernizada boa no Camp Nou. Mas o Camp Nou,
ele é um palco do Barcelona, mas ele tem uma questão em relação ao Santiago Bernabéu com o Real Madrid. Eu acho que o Camp Nou ele é mais personagem do Barcelona do que o Santiago Bernabéu é um personagem das histórias do Real Madrid. Tá? Muitas das grandes histórias que a gente fala do Real Madrid são dos grandes craques, tudo. O do Barcelona são os grandes craques, mas também o estádio, o local em que isso acontece. Por quê? Porque é o estádio em que o catalanismo do Barcelona se manifesta, né? Durante a ditadura do Franco, ele se manifestava com as pessoas aproveitando o estádio para fazer manifestações e também para conversarem, usarem o catalão que era proibido de se usar na rua em Barcelona, e depois disso com várias manifestações pela independência, pela autonomia, né? Várias manifestações políticas. Então o Camp Nou é um personagem muito forte, o estádio, aquele local é muito forte. E claro, os torcedores que ocupam esse espaço. Não é um estádio que é tão caloroso assim, até a torcida do Barcelona também não é a torcida das mais calorosas do mundo, e ainda mais no mundo moderno ali, que o Barcelona... E daí é um problema que, coitado, o Barcelona e o Real Madrid não tem muito o que fazer, né? Porque tem muito turista que vai ver jogo também, né? E o turista nem sempre tem o mesmo nível de empolgação de um torcedor local, né? Mas o Camp Nou acho que fica em terceiro lugar por isso. Ele é palco do Barcelona, mas ele é um personagem mais importante nas histórias do Barcelona. Ainda que o Camp Nou, ele muitas vezes não receba alguns grandes eventos, porque justamente pela relação do estádio e da Catalunha e de Barcelona com a Espanha, por exemplo, a seleção espanhola quase nunca joga lá, né? Então o estádio é muitas vezes deixado à margem em alguns grandes eventos, ou ele não é colocado no caminho da Espanha, alguma coisa assim, né? Então ele perde força nesse aspecto. A Espanha prefere até jogar em Valência, em Saragoça, em outras cidades, do que jogar em Barcelona ou em Bilbao. Então Camp Nou em terceiro lugar. Em segundo lugar eu coloco o San Siro. É um estádio que está um pouco em baixa, estão falando em destruir, até fiz um vídeo sobre isso. Eu não gosto da ideia, me incomoda essa ideia, até entendo os argumentos econômicos, mas me incomoda, porque eu gosto muito desse estádio, acho que é um estádio também muito icônico. É um estádio que recebeu 4 finais de Champions League, é casa do segundo maior campeão da Europa, o Milan, e da Inter também, que é um time tricampeão da Europa, dois clubes que tiveram alguns dos maiores times que a Europa já viu, né? E por mais que eles estejam em baixa hoje, já faz um tempo, nesta década como um todo eles estão em baixa, talvez as gerações mais novas não tenham noção do que o futebol italiano era nos anos 80 e 90, não tenham noção do que era o Milan naquele período, né? Tudo que a gente pensa de Barcelona e Real Madrid era o Milan que representava na época, o super time, aquele time que quando você pensa qual que é o maior clube do mundo, o maior time do mundo, você imediatamente pensava no Milan, que era o time que fazia tudo certo, que ganhava mais, que tinha super craques, muitos formados em casa também, né? Então o San Siro eu coloco em terceiro lugar. E voltando a falar, não tem essa história de que é San Siro pro Milan e Giuseppe Meazza pra Inter. Isso é lenda. O estádio se chama Giuseppe Meazza, fica no bairro de San Siro, e as pessoas usam um ou outro, e em geral até usam mais San Siro do que Giuseppe Meazza, mas as pessoas usam os dois indiscriminadamente. Não tem essa coisa de que torcedor de um fica bravinho se você falar, o torcedor do outro prefere. Não tem isso não, tá? Aí você pode falar, um dia encontrei um cara, você pode encontrar um cara que acha qualquer coisa, mas no geral não é. Então está comprovado tudo, sabe? Você vai encontrar matérias na imprensa italiana mencionando o jogo foi no estádio tal, e às vezes usa um, às vezes usa outro, mesmo fora dessa lenda aí, ninguém fica revoltado, tá? Então, só não caiam nessa aí. Mas eu coloco o San Siro, que inclusive foi palco de uma abertura de Copa do Mundo, a Copa de 90, né? A vitória de Camarões sobre a Argentina foi no San Siro. Em primeiro lugar eu coloco o Maracanã. Assim, me incomoda a forma como o Maracanã foi remodelado. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Eu acho que o Maracanã tinha que passar por uma reforma grande para a Copa do Mundo, era compreensível, mas essa reforma grande não precisava descaracterizar o estádio como descaracterizou, e naquele vídeo até explico o porquê eu acho isso, tá? Dava para manter o Maracanã com a cara dele, mas só modernizar as instalações, mas ele continuaria com aquela cara tradicional de Maracanã. Hoje o estádio do Maracanã ficou meio descaracterizado, lembra muito por dentro, principalmente em estádio genérico aí de vários outros lugares. Então
Me incomoda isso que aconteceu com o Maracanã. De qualquer forma, acho que o Maracanã ainda é muito forte. Ele é um símbolo do futebol mundial, as pessoas no mundo inteiro reconhecem o Maracanã, sabem a importância, o valor que o Maracanã tem, tá? Não é uma coisa ufanista brasileira, não. No mundo inteiro as pessoas, nossa, no Maracanã, tanto que o estádio da Estrela Vermelha, o principal estádio de Belgrado, se chama Maracanã, quer dizer, como apelido é Maracanã, porque eles queriam dizer que o estádio era tão grande e poderoso quanto o estádio, o maior estádio do mundo na cabeça deles, que era o Maracanã. É o Maracanã com K, o de Belgrado. Então, o Maracanã é um estádio icônico. Não é o maior do mundo hoje em capacidade, porque perdeu capacidade e tudo, mas é um estádio icônico. É o estádio mais icônico de uma das cidades mais futebolísticas do mundo, que é o Rio de Janeiro. É um estádio mais icônico de um dos países mais futebolísticos do mundo, que é o Brasil do futebol. E durante muitos anos, muitas décadas, foi o estádio da seleção brasileira, né? O Brasil praticamente só jogava no Maracanã, né? Então, como o Wembley é para a seleção inglesa, o Maracanã meio que era para o Brasil, assim, o Brasil quase sempre jogava no Maracanã. Agora não, agora quase nunca joga, mas durante muito tempo o Brasil sempre jogava lá, então jogar contra o Brasil no Maracanã tinha uma aura muito especial, e ainda tem. Tá? E se você tem alguma dúvida, veja o VT da final da Copa das Confederações de 2013, sobre como a Espanha, quando o Maracanã começa a cantar o hino do Brasil, um pouquinho antes do jogo, e a Espanha faz a Espanha entrar um pouco atordoada no jogo. Você vê como a Espanha entra atordoada, e o Brasil até acaba aproveitando, faz 1-0, e até pauta muito o que foi aquele jogo quando o Brasil ganha bem da Espanha. O Maracanã é especial, os jogadores do mundo inteiro já falaram que um dia queriam jogar no Maracanã, tudo é diferente sim. Então eu coloco em primeiro. Se você quiser colocar que o outro é primeiro, é um critério seu, não tem problema nenhum, tá? Mas eu coloco em primeiro o Maracanã. Ainda me dói um pouco no coração por pensar o que fizeram com ele, mas eu acho que ainda coloco ele em primeiro. Pelo menos o Biratan Leal da madrugada de 20 para 21 de junho coloca, tá? Mas é isso, então, se gostaram da joinha, se não gostaram, escreva aqui embaixo qual ranking vocês fariam. Ou se vocês usariam outro critério, que estádio vocês acham que eu esqueci? Tem alguns estádios que eu admiro demais pelo clima da torcida ali, que eu admiro muito. Eu falei do Gigante de Arroito, falei dos Cilindros do Racing, o estádio do Fenerbahçe eu admiro pra caramba, que é meu sonho em ver lá. Eu sonho em ir o Sucru Sarasoglu, né, do Fenerbahçe. Os estádios de Marrocos são espetaculares, o clima da torcida. Estádio na Grécia, estádio na Sérvia, são espetaculares de clima de torcida, queria muito ir lá. Certamente tem clima de torcida muito melhor do que a maioria dos estádios que eu botei aqui. Mas eles são estádios de países menos tradicionais, então acabam tendo, assim, para a história do futebol mundial, como templo de uma religião futebol, eles acabam perdendo força, tá? Mas se você acha que o clima da torcida é o principal ponto, e o seu ranking é completamente diferente por causa disso, vai fundo, tá bom? Só não xinga, nem a mim, nem aos outros, né? Não precisa xingar, tá? Na joinha, se gostaram, não. Se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Tchau.